Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre as funções inorgânicas. E para isso, nós vamos ver como as substâncias são classificadas, a partir de qual conceito nós temos a classificação das quatro funções inorgânicas existentes. Quando a gente fala de classificação das substâncias, nós podemos dividir todas as substâncias químicas em duas classes básicas: os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, que serão o objetivo do nosso estudo. Essa divisão foi inicialmente baseada na ideia de que os compostos orgânicos seriam aqueles produzidos pelos seres vivos e os inorgânicos seriam aqueles oriundos dos minerais. Essa divisão foi atualizada e os compostos orgânicos são aqueles formados por átomos de carbono ligados em cadeias. Já os inorgânicos seriam todos os outros compostos, podendo apresentar átomos de carbono, desde que de origem mineral. Falando sobre as funções inorgânicas, que serão o objetivo do nosso estudo, nós podemos dividi-las em quatro grupos principais: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Cada um desses grupos de substâncias pode ter diversos tipos de compostos, apenas respeitando a regra de possuir características semelhantes. Então, antes de falarmos das propriedades e das características de cada uma dessas funções inorgânicas, nós precisamos falar de dois fenômenos químicos que envolvem esses compostos: a ionização e a dissociação. Os conceitos de ionização e dissociação foram estabelecidos por Arrhenius. Arrhenius estudava a passagem de corrente elétrica através de soluções aquosas e, com base nessas experiências, ele formulou hipóteses de que algumas substâncias eram capazes de conter íons em solução. E, a partir disso, ele estabeleceu a teoria da dissociação iônica, que lhe concedeu um prêmio Nobel em Química. De acordo com Arrhenius, determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de dar origem a íons. No entanto, esse fenômeno não é observado em todas as substâncias. No fenômeno de dissociação iônica, a água faz a solvatação dos íons em solução, originando uma solução iônica. Então, aqui nós temos um exemplo do NaCl, que é o sal de cozinha. Quando o NaCl é adicionado em água, os íons sódio e os íons cloro se separam no processo de dissociação iônica e as moléculas de água irão solvatar, ou seja, envolver esses íons. No caso dos íons sódio, por eles serem positivos, eles serão envolvidos pela parte negativa da molécula de água, ou seja, o oxigênio, e no caso dos íons cloro, que são negativos, eles serão envolvidos pela parte positiva da molécula de água, no caso, o átomo de hidrogênio. Quando Arrhenius submeteu essas soluções aquosas à passagem de corrente elétrica, ele observou que havia condução da corrente. E ele associou esse fato à existência de íons livres nas soluções e deu a esse fenômeno o nome de dissociação iônica. Então, o que possibilita a condução de corrente elétrica pela solução iônica é exatamente a presença desses íons em solução. Se utilizarmos o exemplo do NaCl, nós temos os íons sódio e os íons cloro permitindo a passagem da corrente elétrica. Quando Arrhenius realizou esses mesmos testes em compostos covalentes, ele constatou que haviam diferentes comportamentos. Algumas substâncias, ao serem dissolvidas em água, conduziam corrente elétrica e outras não. E o que causa essa diferença? Para algumas substâncias, haver a condução da corrente elétrica e nós observarmos o acendimento da lâmpada, e em outras substâncias, você não ter a passagem da corrente. Arrhenius fez esse teste comparando o açúcar comum e o ácido clorídrico. Então, em um recipiente, ele dissolveu açúcar comum, a sacarose, e no outro,
dissolveu ácido clorídrico, ambos em água. O recipiente com sacarose não foi capaz de acender a lâmpada e o recipiente com ácido clorídrico foi capaz de acender a lâmpada. Por que isso ocorre? No recipiente que contém açúcar, não existem íons em solução. O açúcar encontra-se apenas dissolvido na água. Então, as moléculas de açúcar estão solvatadas por inteiro, sem a formação de íons em solução. No caso do HCl, houve condução, pois existem íons livres na solução. O HCl sofreu o que nós chamamos de ionização quando foi dissolvido em água, ou seja, apesar de ser um composto covalente, ao ser dissolvido em água, o hidrogênio e o cloro se separaram e geraram íons livres. Esse fenômeno da ionização pode ser representado da seguinte forma: o ácido clorídrico, ao ser adicionado na água, ele vai se separar, gerando o H+ e o Cl-. Por que isso ocorre? Porque na ligação covalente entre H e Cl, o cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, quando essa ligação é quebrada, o cloro fica com os 2 elétrons da ligação. Então, o hidrogênio fica positivo porque ele perde um elétron e o cloro fica negativo porque ele ganhou um elétron. Como o cátion H+ não pode existir isoladamente, já que ele seria apenas um próton, a representação mais correta seria HCl mais água, gerando H3O+, mais Cl-. O que é o H3O+? O H3O+, ele é formado a partir da transferência do hidrogênio do ácido clorídrico para a água. Então, a água tinha 2 hidrogênios, ganhou mais um, ficou com 3 hidrogênios e a carga positiva. E o cloro, que perdeu o seu hidrogênio na ligação com HCl, vai gerar o Cl-, que é o ânion cloreto. Arrhenius classificou as soluções que conduzem eletricidade como soluções eletrolíticas e as que não são capazes de conduzir eletricidade como não eletrolíticas. Então, compostos iônicos, ao serem adicionados na água, sofrem dissociação, gerando uma solução eletrolítica, e os compostos moleculares ou covalentes, ao serem adicionados em água, podem gerar 2 tipos de solução. A solução não eletrolítica, quando eles não sofrem ionização, e no caso de sofrerem ionização, irão dar origem a uma solução eletrolítica. A água está presente nos 2 fenômenos, mas na dissociação iônica, a função dela é somente de separação dos íons já existentes, pois nós estamos partindo de um composto iônico, que é um aglomerado de íons. Já no processo de ionização, a água atua como reagente e é um fator determinante para a formação dos íons. Então, aqui nós temos a comparação do fenômeno de dissociação e o fenômeno de ionização. Na dissociação, os íons se separam e são solvatados pelas moléculas de água de acordo com a sua carga. E na ionização, nós temos a molécula de água sendo determinante para a formação desses íons, ou seja, ela vai quebrar o composto covalente e, a partir disso, irá solvatar os seus íons. A partir do conceito de ionização e dissociação, Arrhenius definiu 3 funções inorgânicas. Os ácidos são as substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como único cátion o H+. As bases ou hidróxidos são substâncias que, em solução aquosa, vão sofrer dissociação iônica, liberando como único ânion o OH-, que é a hidroxila. E o sal é toda substância que, em solução aquosa, sofrerá dissociação iônica, produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente da hidroxila. Então, nas próximas aulas, nós veremos essas 3 funções inorgânicas definidas por Arrhenius e também a função óxido,
e não foi definida por Arrhenius, mas fecha o grupo das 4 funções inorgânicas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!